reportagem especial alusiva ao dia 26 de junho, que marca o Dia Internacional de Combate a Tráfico e Consumo Ilícito de Drogas. A RACO TV preparou uma reportagem especial onde chamamos caro telespectador a acompanhar sob o lema reflexão sobre os problemas derivados do tráfico e consumo de drogas. Comemorou-se esta quinta-feira, 26, o Dia Internacional de Luta contra Tráfico e Consumo de Drogas. Em Nampula, a situação de venda e consumo de drogas cresce a cada ano que passa. O consumo e tráfico de drogas cresce em silêncio. Jovens em risco, famílias destruídas e comunidades impotentes diante de um flagelo que exige ações coordenadas. Em Nampula, a situação de venda e consumo de drogas tem estado a aumentar a cada ano que passa. A situação atual é preocupante, uma vez que eu me referi que só ao longo do ano passado, no primeiro trimestre, nós tivemos 474 usuários e este trimestre de 2025 estamos a falar de 1.402. Este número é muito grande e preocupante. E pela proliferação de drogas na nossa praça, diferentes tipos, pela proliferação do consumo de droga, isto continua cada vez mais preocupante, principalmente quando essa droga que circula na nossa província já está no recinto escolar a fazer com que os nossos jovens consumam, perturbem as aulas, violentem os professores, assim como os colegas, e muitos acabam desistindo daquilo que é a sua missão principal, que é de estudar, por causa desse consumo de droga. A droga está a escravizar muitos nossos jovens, a droga está a destruir nossos filhos, as nossas crianças, que eu penso que se nós não fizermos nada ao longo desses anos, daqui a 20, 30 anos, será uma situação muito chocante. Mais de que uma ou duas variedades de drogas. Nampula destaca-se como um dos maiores corredores de diferentes tipos de substâncias psicoativas ilegais que tem na costa marítima, a principal porta de entrada. Muitas drogas nós sabemos que entram pela costa marítima. Os traficantes agora estão a usar a costa marítima para fazer entrar aqui na nossa província de Nampula metanfetaminas, anfetaminas, esta heroína, e o álcool é aquilo que de um passo para outro nós encontramos. O álcool, a cannabis sativa também. Alguma droga em tempos atrás vinha de Cabo Delgado, principalmente a cannabis, mas agora o que acontece é que estas drogas que eu me referi, a metanfetamina, já vêm de alguns países asiáticos, estamos a falar do Paquistão, e entra na nossa costa marítima e começa a se fazer a distribuição. Outra passa por aqui, porque infelizmente temos a nossa província de Nampula tida como um corredor preferencial dos narcotraficantes, mas muita dessa droga fica aqui, a ser consumida aqui pelos nossos jovens e adolescentes. A semelhança de outros tantos, este jovem já foi em tempos não muito remoto um ferrenho vendedor e consumidor de drogas. Em cada ano eu passava de fase em fase. O meu nível de querer mais drogas aumentava e eu cada ano conhecia mais número de pessoas que consumiam drogas. Eu passei a ter o desejo de vender as drogas. Eu comecei a levantar drogas, eu exigia na minha casa aqui. Eu até inventava trabalhos. Eu lembro que eu inventava que na escola tem um trabalho. Se eram cópias que gastavam 50 meticais, eu dizia 500. Tem um trabalho que precisa de 500, tem que encadernar, digitar, imprimir, fazer cópias. Eu inventava aquilo para ter dinheiro, para conseguir comprar aquelas drogas e começar a revender. Quando eu começo a revender as drogas, eu lembro que eu comecei a ter confusões na minha casa com minha mãe, porque minha mãe começou a me desconfiar que eu bebia, fumava. Só que eu dizia para ela: que dia que me viste eu a fumar? Que dia que me viste eu com drogas? Quando me vês, achas que eu sou alguém que fuma drogas? Porque eu tinha um comportamento, eu
era um jovem que aparentemente se comportava bem, eu vestia de uma boa maneira, eu não queria que ninguém desconfiasse que eu consumia drogas. Quando eu mais vendia drogas, eu tinha mais pessoas que me conheciam, eu já era um jovem muito conhecido, quase toda a cidade de Nampula me conheciam, e eu conhecia mais fornecedores das drogas. Foi quando eu comecei a ter vontades de furar a orelha, eu furei minhas orelhas, comecei a furar até lábio, comecei a ter vontade de fazer tatuagens, comecei a tatuar meu corpo, tatuar meus pés, meus braços, meu colo, meu peito. Aquilo tudo era para que qualquer um que me visse, ele pudesse ver em mim que, na verdade, esse é alguém importante. Eu queria ser alguém importante, eu queria ser alguém respeitado, alguém que tem muitos seguidores. E eu consegui aquilo. Eu comecei a ensinar jovens como consumir drogas. Eu comecei a levar jovens. Existiam jovens que não aprendiam como procurar dinheiro. A única forma de procurar dinheiro que eu tinha para ensinar para os jovens e que eu tinha para mim mesmo era vender drogas. Eu fiquei 7 anos a vender drogas. Sem minha família ninguém descobriu que eu vendia drogas. E devido às várias circunstâncias a que foi sujeito na vida, hoje dá o seu testemunho como sinal não somente de arrependimento, mas também de aconselhamento. Estou há 9 meses que não uso drogas. Sim, que não uso drogas. E não tenho necessidade de drogas. Não preciso de drogas. Eu sei que não preciso. Ainda que alguém... Já vieram muitas oportunidades, já vieram muitas tentações. Vamos. Até perguntam como é que você conseguiu. Eu digo, é através da tomada de decisão, porque quando você percebe que isso não me faz bem, você desiste. Diferentes pessoas usam diferentes drogas por diferentes razões. Pode experimentar drogas por curiosidade, porque os seus amigos também o fazem, ou para escapar-se das preocupações. Comecei a aprender pouco a pouco a usar drogas, pouco a pouco. Quando eu ia para a escola, eu costumava sair com colegas, nós falávamos muito de pessoas que bebem, que fumam. Eu, como na altura dançava, na altura, por ainda ser criança, ser ainda adolescente, nós tínhamos aquela coisa de vergonha para entrar no palco. E precisávamos de uma coisa que nos dava motivação. Eu lembro que foi na 7ª classe que eu comecei a assumir que eu precisava de consumir aquilo. Eu levei cannabis sativa para a escola porque existia uma colega que dizia que queria ver. E como na altura meu pai comprava aquelas drogas que deixava em casa em quantidade, ele guardava nas tigelas, na cristaleira, eu sempre gostava de ir sentir o cheiro. E ele fumava sempre assim, nós já vermos ele. Uma vez eu levo aquela droga, coloco num papel, embrulho, coloco na minha pasta. Quando eu fui mostrar para aquela minha colega, ela levou aquela cannabis sativa, lançou na frente. Todos os colegas fugiram da sala. Eu recolhi aquela droga naquele dia, não fumei, fui deitar. Mas ao longo dos anos, eu comecei a ter uma curiosidade. Aquilo não passou nem um ano inteiro. Eu comecei a ter uma curiosidade. Comecei a ter amigos em que quando sentávamos nós precisávamos de namorar, queríamos ter coragem para falar para paquerar uma moça. E nós precisávamos de uma coisa que nos motivava. Nós bebíamos. Eu lembro que tinham amigos que embrulhavam um papel da A4, acendiam, fumavam aquele papel da A4. E nós dizíamos, pá, que adianta fumar A4? A4 não faz nada. Nós saíamos, íamos até nos locais onde vende. Normalmente eles não aceitam uma pessoa que nunca comprou aquela droga naquele sítio comprar. Mas nós insistíamos. Nós até éramos ameaçados. Mas nós porque queríamos. Lembro que uma vez saímos, éramos 3 jovens. Nosso amigo conseguiu comprar, entramos numa casa abandonada que estava em construção. Foi no primeiro dia eu a usar drogas. Dali eu passei a precisar da droga. Eu lembro que desde aquele dia eu comecei a fumar todos os dias. Eu fumava de manhã, fumava à tarde, fumava à noite. Existiam ocasiões que eu acordava 4 horas para fumar. Eu comecei a depender da droga. Em cada ano eu passava de fase em fase. O meu nível de querer mais drogas aumentava e eu cada ano conhecia mais número de pessoas que consumiam drogas.
pode tomar certas drogas para alterar o seu estado de espírito. Alterações no humor e no comportamento, problemas de memória e concentração, problemas de saúde física, como doenças cardíacas, respiratórias e hepáticas, são algumas das principais causas geradas pelo alto consumo de drogas ilícitas. A maioria das vezes os pacientes são trazidos, né, já com os familiares, né, porque já notam uma preocupação, ou seja, uma necessidade através da alteração desse comportamento, já começam a destruir os bens, já alguns até chegam a despir-se, começam a criar confusão lá em casa. Então é quando já chama a atenção de familiares ou membros próximos desses usuários e já olham a necessidade de trazer para o hospital psiquiátrico. A estes pacientes temos o regime de internamento, né? São internados por um período, pode variar 1 semana, 2 semanas, até que a psicose desapareça, né? Esses sinais de alucinação e delírio desaparecem. Assim que desaparecem os sinais de alucinações e delírios, o paciente é dado alta e na mesma vai continuar nas consultas externas. Nessas consultas externas, que também os pacientes podem aparecer de forma espontânea, voluntária, mesmo não tendo alucinações, mas tem necessidade de querer deixar o consumo das drogas, mas não consegue. Como bem podemos saber que é fácil entrar no mundo das drogas, pode ser às vezes por experimentar ou por uma brincadeirinha, mas para sair é muito difícil. Geralmente pode precisar de uma ajuda. Então, há pacientes com iniciativas próprias, procuram os serviços de psiquiatria, onde estamos no bairro da Faina, e começamos com o processo de desintoxicação, sem precisar ter alucinações. As consequências do uso prolongado da droga podem resultar na diminuição do sono, do cansaço e do apetite, alteração dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e da temperatura. Essa repetição do uso da droga pode levar ao hábito e à dependência. Temos internamento de curta duração. Só tratamos as alucinações e os delírios. Assim que o paciente estiver pronto, melhor, sem alucinações, é dado alta. E geralmente é esse período de 1 semana ou 2 semanas, que até pode não ser suficiente para o processo de desintoxicação como tal, porque este paciente depois volta a ser inserido no meio social, se calhar é aquele meio que o paciente vinha vivendo e vai encontrar os seus amigos. Então as tentações são várias, olhando que a dependência por consumo de drogas é um mal que não é brincadeira. Então o risco de reincidência ao consumo das drogas tem sido muito elevado. Então consta nos desafios, talvez uma esperança também, obtermos um centro de reabilitação, que lá vai ter multifuncionalidade, porque um centro de reabilitação tem que ter lá um espaço grande, que pode ter lá algumas atividades, porque o consumidor usa o seu maior tempo para consumos. Então, quando nós estamos num processo de desintoxicação, é preciso substituir o tempo que ele usava as drogas para fazer alguma coisa. Então, nesse centro de reabilitação que tenha atividades desportivas, atividades religiosas, algumas atividades do saber fazer, para que também quando sair nesse centro de reabilitação, em vez de usar o consumo ou de recorrer ao consumo às drogas, possa ser um ser já reabilitado e com habilidades, capacidades para fazer alguma coisa que possa lhe servir na vida. Olhando que o consumo das drogas pode te levar a várias outras situações sociais. Muitos deles, por causa da necessidade do uso das drogas e da necessidade do dinheiro, acabam sendo ladrões, delinquentes, muitos deles até viram assassinos, pela necessidade do uso das drogas. Então, nesse centro de reabilitação, tendo toda a esfera do saber fazer, ele pode sair um ser novo que sabe fazer e conquistar seu próprio dinheiro. Para o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, a nível da província de Nampula, a situação das drogas constitui uma das maiores preocupações dos órgãos da administração da justiça. É de preocupante. Quando se trata de droga, nunca foi um trabalho pequeno, não importa as quantidades, porque se trata de um caso de contato direto com a saúde do ser humano. Tivemos, em termos de comparação, em 2024, a apreensão de 579,75 kg de diversas drogas,
a destacar na metanfetamina, a heroína, a cannabis sativa, bem como Swazi Gold. E neste ano, no primeiro semestre, tivemos o registro de 273,2 kg, a destacar na anfetamina, metanfetamina, temos também a heroína, cannabis sativa e a Swazi Gold. É uma situação preocupante porque, para além da apreensão da droga, tivemos a detenção também de outros cidadãos que neste se destacam funcionários que deveriam estar a servir para o combate, mas acabam se aliando também na situação de tráfico. Os distritos costeiros continuam a servir de porta de entrada da maior parte das variedades de droga de proveniência duvidosa que entra na província de Nampula. Toda a área fronteira, temos aqui o distrito de Mossoril, Nacala Porto, Nacala Velha, Ilha de Moçambique, Angoche, e quase toda a área costeira é tida como propensa, porque se formos a ver o descarregamento é feito a partir de navios. Depois disso descarregam para embarcações de pequeno porte e distribuídos em motorizadas de viaturas entrando para a cidade de Nampula e daqui partem para Maputo e outras províncias. O novo esquema de tráfico de droga, no qual estes 11 indivíduos nacionais e 2 da República Unida da Tanzânia, ocorreu na semana passada no distrito costeiro de Mossoril. Nós tivemos informações no dia 9 de existência de indivíduos que pretendiam fazer o recebimento ou carregamento de droga no distrito de Mossoril, concretamente em Longa. Fez-se o trabalho de coordenação e por volta das 1h foram detidos 5 indivíduos, sendo 2 de nacionalidade tanzaniana e 3 moçambicanos, na posse de 53 embalagens de droga que pesaram no total a 60,93 e uma viatura que a mesma era usada como transporte. No âmbito da detenção tivemos uma invasão no posto policial, aliado ao efetivo que nós lá temos, e se fez, depois da invasão roubaram alguma quantidade não específica até um momento, porque era antes de fazermos a contabilidade. Fez-se trabalho de seguimento e no dia 12 fez-se a outra detenção de 2 grupos, na posse da mesma droga, foi em flagrante delito, tanto no cruzamento de Matibane, bem como em Lunga. Os mesmos indivíduos foram encaminhados, são confessos, e nesse temos 2 funcionários, sendo que um da Intramar e o outro do Conselho Municipal de Monapo, que teriam comprado a droga com supostos polícias e pretendiam revender na cidade de Nampula. O primeiro grupo de indiciados, composto de 5 indivíduos, já viu a sua detenção legalizada, mas evita entrar em detalhes em relação a este negócio ilícito. Não tenho. Já não tenho. Eu estou aqui procurando meu colega, mas não tenho nenhuma informação. Para além de se tratar de uma ação de natureza criminal, o consumo de drogas pode causar diversos efeitos colaterais no organismo em curto ou longo espaço de tempo. Quando eles fumam, já chamam essas crianças, começam a soprar o fumo na cara deles, que não é bom para nós. Então, aqui nós recebemos muitos gajos estranhos, aqui, jovens de conduta duvidosa, está vendo? Mesmo aqui para nós passarmos aqui a partir das 22 não é fácil, na nossa própria zona. Pensando nestes problemas todos, o Serviço Nacional de Investigação Criminal reitera o apelo a toda a sociedade. Distanciar-se, porque nenhum crime compensa. Se formos a ver o crime de consumo, de tráfico de droga, é mais perigoso porque, para além de poder responder naquilo que é o crime no sistema reclusório, acabas perdendo todos os bens que foram alencados como de aquisição de proveniência ilícita, neste caso, que tenha sido adquirido a partir de compra do valor de comercialização da mesma droga. Então, não compensa. Muitos acabam se voltando à situação de pobreza, então gostaríamos aqui de pedir a todos que possam se distanciar, se conheçam pessoas que praticam essa ação, que possam denunciar as autoridades policiais, bem como o Cernic, a partir dos nossos contactos, que nós sempre deixamos nos bairros quando fazemos as palestras, ou bem como a partir dos nossos piquetes operativos. O combate às drogas exige mais do que leis. Exige empatia, prevenção, oportunidades e união. Porque cada jovem salvo é uma comunidade que respira esperança.